Este audiolivro é uma produção independente. Se você ver valor no nosso trabalho, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Para uma melhor experiência, tenha o texto em mãos e coloque seus fones de ouvido. Olhei para Steve e disse: não é engraçado como eu a amo ainda mais por ficar assim tão vulnerável e desinibida, parecendo uma boba? Eu nunca faria isso. Você consegue se imaginar sendo tão amado assim? Steve olhou para mim e respondeu: pois eu te amo exatamente assim. Confesso que, como alguém que quase nunca se arriscava a ficar vulnerável e sempre fazia de tudo para não parecer boba, nunca me ocorrerá que dois adultos pudessem se amar dessa forma, que eu pudesse ser amada pelas minhas vulnerabilidades, e não apesar delas. Todo o amor e o apoio que recebi, sobretudo de Steve e de Diana, minha terapeuta, me encorajaram a começar aos poucos a correr mais riscos e a me mostrar no trabalho e em casa de maneiras inusitadas. Aproveitei mais oportunidades e tentei coisas novas, como ser contadora de histórias. Aprendi a estabelecer novos limites e a dizer a não, mesmo quando ficava com medo de deixar algum amigo magoado ou de recusar uma oferta profissional, coisas que, provavelmente, mais tarde lamentaria. Mas até aqui eu não me arrependi de nenhum não. Retomando o discurso ao homem na arena do presidente Roosevelt, aprendi também que as pessoas que me amam, aquelas com quem realmente posso contar, nunca são os críticos que me apontam o dedo quando fracasso. Também não estão na arquibancada me assistindo. Elas estão comigo na arena, lutando por mim e segurando a minha mão. Nada transformou mais a minha vida do que descobrir que é uma perda de tempo medir meu valor pelo peso da reação das pessoas nas arquibancadas. Capítulo 3 – Compreendendo e combatendo a vergonha. A vergonha extrai seu poder do fato de não ser explanada. Essa é a razão pela qual ela não deixa os perfeccionistas em paz. É tão fácil nos manter calados. Se, porém, desenvolvermos uma consciência da vergonha a ponto de lhe dar nome e falar sobre ela, nós a colocaremos de joelhos. A vergonha detesta ser o centro das atenções. Se falarmos abertamente sobre o assunto, ela começará a murchar. Assim como a exposição à luz é mortal para os gremlins, a palavra e a conversa lançam luz sobre a vergonha e a destroem. Vulnerabilidade e vergonha. Há pouco tempo, depois que terminei uma palestra sobre famílias plenas, um homem me abordou ainda no palco. Ele me estendeu a mão e disse: eu só quero lhe dizer obrigado. Apertei sua mão e sorri com simpatia enquanto ele olhava para o chão, parecendo lutar contra as lágrimas. Então, ele respirou fundo e falou: confesso que não queria vir aqui esta noite. Tentei escapar de todo modo, mas a minha mulher não deixou. Isso é comum, comentei, dando risada. Ele então prosseguiu. Eu não entendia por que ela estava tão animada. Eu lhe disse que não imaginava uma maneira pior de passar uma quinta-feira à noite do que ouvindo uma mulher especialista em vergonha. Minha esposa disse que era muito importante para ela e que eu parasse de reclamar, ou estragaria tudo. O homem fez uma pausa de alguns segundos e então me surpreendeu com uma pergunta. A senhora é fã de Harry Potter? Fiquei parada tentando conectar tudo o que ele estava dizendo. Como não consegui, preferi simplesmente responder: sim, sou uma grande fã. Li todos os livros, várias vezes, e vi e revi os filmes. Na verdade, sou fanática pelo bruxinho. Mas por quê? Ele me olhou um pouco encabulado antes de se explicar. Bom, eu não sabia nada sobre a senhora e, enquanto meu medo de vir aqui esta noite crescia, comecei a imaginar você tão assustadora quanto o professor Snape. Eu a via vestida de negro, com a fala arrastada e um tom macabro. Achei tanta graça que quase me engasguei com a água que estava bebendo. Eu adoro o Snape. Não sei se gostaria de ser parecida com ele, mas é um de meus personagens favoritos na história. Rimos juntos da projeção que ele havia feito do Snape, mas logo as coisas foram ficando mais sérias. O que a senhora disse realmente fez sentido para mim.
principalmente a parte de termos tanto medo do lado sombrio. Qual foi a frase que a senhora citou usando a imagem da luz? Ah, é uma de minhas prediletas, e somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o poder infinito de nossa própria luz. Ele concordou. Sim. Tenho certeza de que era por isso que eu não queria vir. É incrível a quantidade de energia que gastamos tentando evitar esses territórios difíceis da alma, quando eles são os únicos que podem nos libertar. Cresci passando muita vergonha e não quero que meus 3 filhos vivam isso. Meu desejo é fazer com que eles saibam que são bons o bastante. Que não tenham medo de conversar sobre o lado duro de suas vidas conosco. Nesse ponto nós já estávamos com os olhos marejados. Fiz um gesto meio desajeitado oferecendo um abraço e ele se aproximou. Depois daquele contato físico, ele olhou para mim e perguntou: é necessário superar a vergonha para chegar à vulnerabilidade? Sim. O contato com a própria vergonha é fundamental para abraçar nossa vulnerabilidade. Não podemos nos deixar ser vistos se ficarmos aterrorizados pelo que as pessoas podem pensar. Enquanto eu tropeçava tentando encontrar a melhor maneira para explicar de que forma a vergonha nos impede de ser vulneráveis e conectados com a vida, eu me lembrei de uma passagem muito querida de Harry Potter. Você lembra quando Harry ficou achando que era mal porque andava com raiva o tempo todo e tinha sentimentos perversos? Sim, é claro. Respondeu ele animadamente. Na conversa com Sirius Black. É a lição de moral da história inteira. Exatamente. Sirius pediu a Harry que lhe escutasse com muita atenção e falou: você não é uma pessoa má. Você é uma pessoa muito boa a quem coisas ruins aconteceram. Além do mais, o mundo não está dividido entre pessoas boas e comensais da morte. Todos nós temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é a maneira como escolhemos agir. Este é quem você realmente é. Isso mesmo, disse ele, triunfante. Todos sentimos vergonha. Todos temos o bem e o mal, a escuridão e a luz dentro de nós. Mas, se não nos reconciliarmos com nossa vergonha, com nossos conflitos, começaremos a acreditar que há algo errado conosco, que nós somos maus, defeituosos, e pior ainda, começaremos a agir com base nessas crenças. Se quisermos ser pessoas plenas, estar inteiramente conectados com a vida, precisamos ficar vulneráveis. E para isso temos que aprender a lidar com a vergonha. A essa altura, a esposa já esperava por ele na escadinha do palco. Ele me agradeceu, deu-me outro rápido abraço e foi ao encontro dela. Quando já estava lá embaixo, voltou-se para mim e disse: você pode não ser o Snap, mas é uma ótima professora de defesa contra as artes das trevas. Nunca me propus a ser uma pregadora ferrenha da vergonha nem uma professora de defesa contra as artes das trevas, mas depois de passar uma década inteira estudando o efeito devastador que a vergonha tem sobre a forma como vivemos, amamos, educamos os filhos e lideramos pessoas, eu me vi praticamente gritando a plenos pulmões, e sim, é difícil falar sobre a vergonha. Mas essa conversa não tem a metade do perigo produzido pelo nosso silêncio. Todos nós sentimos vergonha. E todos temos medo de falar sobre ela. E quanto menos falamos, mais a vergonha aumenta. Precisamos estar vulneráveis se quisermos mais coragem, se quisermos viver com ousadia. Mas, como eu disse ao meu amigo fã de Harry Potter, como podemos deixar que nos vejam se a vergonha do que as pessoas podem pensar nos amedronta tanto? Digamos que você tenha desenvolvido um produto, escrito um artigo ou criado uma obra de arte que deseja mostrar para um grupo de amigos. Compartilhar alguma coisa que se criou é uma parte vulnerável, mas essencial, de uma vida comprometida e plena. É o símbolo de viver com ousadia. Mas, dependendo da maneira como a pessoa foi criada ou de como se relaciona com o mundo, ela, consciente ou inconscientemente, atrela sua autoestima à maneira como seu produto ou obra é recebido pelos outros.